Vai bater um papo aí, né, sobre Matrix, o primeiro filme só, e sobre a alegoria da caverna. Convidei o Diogo Mota para participar. E, Diogo, empresário da comunicação, marketing digital, audiovisual. Diogo, a gente se conheceu, porra, na faculdade de Direito, né, cara? Faz um tempinho aí. pô, muito massa. E, e a gente já conversou muito aí sobre filosofia, sobre filme, sobre livro, sobre uma caralhada de coisa aí que a gente sempre curtiu junto. E aí Uhum. resolvemos aí bater esse papo. E eu fico Eu já venho falando. muito feliz por você ter me convidado, porque hoje em dia a gente percebe que a superficialidade das coisas, as pessoas, né, não se preocupam muito com essa parte de conhecimento interno assim, pouca gente que a gente tem a oportunidade de trocar ideias um pouco mais profundas nesse sentido, né? E você é uma delas que a gente sempre trocou essa ideia, né, meu irmão? É Sempre, isso aí, show. e eu acho muito legal, eu fico lisonjeado com a oportunidade, meu irmão. Vamos lá. Valeu. Então, daí a gente resolveu dar uma organizada aí para a gente falar. O Diogo vai falar aí sobre a alegoria da caverna, o mito da caverna de Platão. E depois eu falo sobre o filme Matrix, mas a gente vai aí no bate-bola, vai conversando. E eu vou lembrando algumas coisas, vou colocando, o Diogo também, a mesma coisa. Aí no final a gente fecha aí a relação dos dois bem certinho, para Isso. explicar para a galera essa trama aí entre Matrix e Platão, que estão divididos aí por muitos, muitos anos, né? Exato. E sempre matérias atuais. O que você me diz aí sobre Platão? 2.400 anos, mais ou menos, né? Esse intervalo de tempo, né? Pois é, muito louco pensar nisso já, né, cara? Eu fico assim, como pode um ser humano, né, cara, ser tão importante para a humanidade através dos seus conhecimentos e através da paixão pela filosofia, né, do amor à filosofia, né, e que, poxa, a gente vê que a grandiosidade do Platão, ela é tão grande que a gente poderia fazer assim 30 lives, 50 lives e ficar falando por 10 vidas, que não seria o suficiente, vamos dizer assim, para descrever o quão importante foi a participação da intelectualidade do Platão para a humanidade, né? Então, assim, e trazendo mais para esse universo, assim, do mito da caverna, especificamente, como que ele pôde, cara, assim, numa superfície tão pequena, né, porque é apenas um capítulo, né, da República, né, ele conseguir ter tão grandiosa informação quanto temos no mito da caverna. Então, assim, nesse sentido, pensando assim, o pensamento grego, né, o mito da caverna, ele vem assim como uma explicação mesmo da condição humana, né? E nesse sentido, fala um pouquinho de Platão, depois a gente fala um pouquinho do mito, daí do Matrix, o que você acha? Pode ser por aí? Vamos lá? Show. Bom, Platão, ele nasceu entre 3 e 4 antes de Cristo, ali por volta de 327 e morreu, não, 347, morreu com 427, algo assim, né? E uma curiosidade bacana é que o Platão era de uma família muito nobre, né? Era de uma família em Atenas, ele tinha uma família muito nobre, os pais deles eram abastados, assim, inclusive ele era sobrinho de um dos 30 tiranos lá de Atenas, né? E nesse sentido, ele tinha toda essa estrutura de estudo, né? Toda tinha uma estrutura, a família dele era abastada, então ele sempre teve muito acesso a grandes obras e tudo mais. Só que um detalhe interessante, curioso, é que Platão, os pais dele, né, falavam, quando perceberam ali que ele era jovem, viram que ele tinha jeito para política, os pais queriam que ele fosse político, né, que ele fosse advogado, que ele, depois um tribuno ficaria mais fácil para ser político. Ele, cara, os pais dele falaram assim, olha, você tem que ir lá para a praça pública, para a Ágora, para ver o tal do Sócrates falar. Vai lá ver esse cara, porque esse cara é o cara.
E Platão foi, né? E até então aí ele se apaixonou pela filosofia, né? Por outros autores também, mas Sócrates foi assim uma grande diferença, um divisor de águas muito grande, né? Então ele viveu ali dos 20 aos 29 aproximadamente com Sócrates e onde ele, na verdade, assim, eu acredito assim que pouco saberia-se de Sócrates se não fosse Platão, porque Sócrates era ele não tinha muita coisa escrita, não deixou nada muito escrito, né? Ele era um cara que ia ali para as praças, para a ágora, para falar, né? E vivia brigando com os sofistas, né? Vivia brigando com os sofistas, né? Porque aquela questão bem de que os sofistas ganhavam uma grana para falar, né, para usar da sua eloquência, da sua oratória, né, de alguns tiranos, de alguns governantes. E Sócrates não gostava de ser assim, ele era uma personalidade muito forte. Nesse sentido, Platão colou nele ali e, poxa, foi aprendendo muita coisa, né? E depois, assim, se tornou, assim, tem até uma história sobre isso, do sonho de Sócrates, lá do cisne e tudo mais, que ele se tornou uma peça fundamental nesse sentido, trazendo conceitos de justiça e de política que permeiam o nosso mundo, né, que permeiam assim, tudo que a gente sabe hoje, né, na questão política e questão jurídica. Nós temos influência de Platão, pô. Platão influenciou a sociedade como um todo, né, a criação das cidades, né? E através, assim, dizem 34 diálogos, mas na verdade são 25 que são autênticos, né, considerados autênticos. Dentro desses 25 diálogos aí, nós temos, né, o livro da a República, de Platão, que em seu capítulo 7, né, nós temos ali o mito da caverna. Bom, para a galera que não conhece Platão, ter uma noção assim, do tanto que ele foi importante, ele fundou a academia. E essa academia durou apenas de que ele morreu ali 327, não, 347 a.C. A academia durou 529 depois de Cristo. Então, tipo, 800 anos, né? Que daí acabou lá com aquele do Justiniano lá que acabou com a academia. Mas Platão, falava lá. Então, mas o modelo de academia a gente tem até hoje, né, cara? É, Esse modelo de educação, essa forma de educação, assim, continua aí. exato. E muito legal essa parte da vida de Platão. Inclusive, Platão participou de Olimpíada, né? Além de tudo, era um esportista, né, É, cara? O cara teve uma vida maluca aí. e eu acho legal esse lance que você falou, né, que a academia até hoje, né, porque quando o Justiniano, lá em 529 aproximadamente depois de Cristo, perseguiu a academia e tentou e derrubou tudo, os descendentes, os discípulos, vamos dizer assim, de Platão, foram ali para o Oriente Médio e difundiram a cultura em várias línguas, enfim, foram, né, não acabou ali, né, porque a gente diz assim que a pegada do tamanho do caminhante. Lembrando Lucilena Galvão, uma das maiores filósofas do Brasil, a pegada é o tamanho do caminhante, né? Então, assim, a influência que Platão teve é absurda, né? Então, nesse sentido, né, ele, como magicamente, nos escreveu o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, né? Ronaldo Pinheiro de Martos mandando aqui uma mensagem para mim. Para de me encher o saco, Ronaldo. Mas vamos lá, cara. Seguinte, então o mito da caverna, basicamente, ele é o quê? O que é o mito da caverna? O que tão falado esse mito, né? E por que um mito, né? Vamos dizer assim. Na época, né, em Atenas, na Grécia Antiga, a gente tinha uma dificuldade muito grande de percepção das pessoas. E Platão achava assim, que tipo, era difícil para ele conseguir se comunicar. Ele era muito acima, muito à frente, absurdamente à frente do seu tempo. E nesse sentido ele tinha uma dificuldade de se comunicar e por isso até, né, que ele utilizou da linguagem mítica, né, que é essa representação, né, de um cenário hipotético para poder que as pessoas tenham compreensão do que ele
tem a dizer, né? Tá me ouvindo aí, Med? Tá tudo ok? Para mim tá meio carregando aí. Bom. A imagem parou, mas o som tá bom. Tá bom? Então eu vou descrever um pouquinho desse cenário, né, do mito da caverna. Para a gente entender o mito da caverna, é necessário entender que é um cenário hipotético, né? Então, assim, é uma figura de linguagem que Platão utilizou para a compreensão das pessoas na época, né? E para mim, assim, é tão forte o mito, cara, que não só um filme como Matrix, mas como outros, como Show de Truman e outras culturas influenciadas por Platão, por causa é muito conhecimento dentro de um capítulo, né, cara? É muita reflexão, como que ele conseguiu fazer isso? É uma coisa muito, muito foda, assim. E então, traduzindo o cenário hipotético de Platão, imaginem uma caverna, né? Imagine uma caverna onde, nesta caverna, dentro dessa caverna, né, você tem pessoas que moram ali e que sempre viveram ali. Né? Imagine isso. E essas pessoas, né, atrás dessas pessoas existe um muro. Existe um muro que fica atrás dessas pessoas. E atrás deste muro existe uma fogueira. E as pessoas que estão dentro dessa caverna, a vida inteira moraram ali, viveram ali, né? E eles viviam uma vida de escuridão. Ou seja, a caverna era escura, eles não tinham como enxergar a luz, né? Eles não tinham como ter percepção do que era a vida lá fora da caverna. Né? Eles tinham apenas aquela vida ali. E como que eles conheciam a vida? Né? Então, essa fogueira que tinha atrás dessa parede, né, onde essas pessoas estavam ali, lembrando que elas estavam acorrentadas, elas eram prisioneiras, estavam acorrentadas, né? Essa fogueira, ela refletia, né, à frente dessa fogueira passavam pessoas, passavam animais, passavam pessoas carregando coisas, né? E essas pessoas passavam na frente dessa fogueira e essa fogueira refletia, né, no fundo da caverna, uma pedra plana, os reflexos através de sombras. Então, assim, as pessoas que viviam no fundo dessa caverna, elas apenas viam as sombras das coisas. E os sons também. E os sons que ecoavam por dentro da caverna, né? E dentro da caverna existia uma hierarquia, onde as pessoas que sabiam melhor decifrar essas sombras, aquela sombra ali é uma vaca passando, não, é um homem caçando, né? Não, aquela sombra ali, enfim, é uma carroça, enfim. Os sons, junto com as imagens projetadas no fundo da caverna, que traduziam a realidade dessas pessoas. E uma coisa interessante também que tem no mito é o seguinte: essas pessoas, até emprestando um pouco da filosofia ocidental, né, eu vou dizer para você, da questão do contraste, né? Essas pessoas não tinham contraste. Então, para elas, aquela era a vida. Para elas, a vida era aquelas sombras, eram aqueles ecos, era tipo um Netflix da caverna. Eles ficavam assistindo sombras. Essa foi absurda essa, né? É um cine caverna, né? E eles ficavam ali assistindo as sombras e entre eles tinha uma hierarquia, onde quem era mais, sabia mais sobre as sombras, conseguia assimilar mais voz e tal, eram os caras mais fodas da caverna, vamos dizer assim. Daí o que aconteceu? Ali existia uma cultura que esses amos da caverna, que eram os anciões da caverna, eles pregavam que aquilo era a verdade, aquilo era a felicidade, aquilo era uma vida maravilhosa que eles tinham. Mas aí entra um personagem, né, na história chamado Sócrates. É muito interessante dizer que Sócrates é um pseudônimo de Platão que ele utiliza em todos os seus diálogos, praticamente, né, quase todos os seus diálogos, né, e Sócrates, ele utiliza de Sócrates no mito também em homenagem
a Sócrates, que era um filósofo que ele tanto amava. Em homenagem até para trazer o conhecimento que não tinha deixado sido nada escrito por Sócrates. Então, ele utiliza de Sócrates muito, né, nisso. Então, o protagonista é Sócrates. E Sócrates se começa a ficar incomodado com aquilo. Sócrates começa a ficar, poxa, será que isso aqui é a vida mesmo, cara? E começa a ficar desconfiado. Né? Essa parte tem uma parte muito importante com a conexão com a Matrix depois, que é essa parte do cara começar a enxergar os sinais da vida. Começar a enxergar que, pô, será que é só isso aqui mesmo? Mas não é possível, cara. Será que são só essas sombras, né? São só essas sombras? Então, assim, tudo que aquelas pessoas enxergavam e a vida, e eles nasceram ali, eles viveram ali a vida inteira, aquilo para eles era realidade. Então, Sócrates, né, um dia resolve sair da caverna. Ele tenta, até que ele consegue, ele tenta muito, até que ele consegue tirar as próprias correntes e sair da caverna. Nesse momento, quando ele sai da caverna e ele encontra a fogueira, ele já tem os seus olhos doem, né? Seus olhos doem e arde e tal, mas ele olha lá para cima e ele vê mais uma fresta. E quando ele olha lá para cima, ele vê aquilo e fala, meu, se isso aqui já é assim, imagina lá em cima, mas era difícil a subida, era difícil conseguir escalar aquela caverna. Ainda mais quem estava ali, vivia nas sombras, não tinha uma musculatura, vivia sentado assistindo tudo às sombras. Então, não tinha uma musculatura, não era uma pessoa fraca. Aí Sócrates sobe, se arrebenta para conseguir subir, se arrebenta, mas ele luta, cai várias vezes e ele consegue chegar. E aí, quando ele chega lá no topo da caverna e ele sai e ele vê a luz do sol, os seus olhos doem mais ainda, doem novamente, e ele começa olhando para as sombras e tal, e vê as coisas, os seus olhos vão voltando, e ele começa a ver um lago, uma árvore, pessoas, o próprio reflexo num lago, frutos, pessoas, e ele fala, meu Deus, cara, meu Deus não, né? Meu Deus não. Fala, poxa, Zeus. meu Deus. Zeus. Cara, nossa, que isso, cara? Ele teve esse choque, ele nasceu de novo, porque ele conheceu a verdade, né? Ele conheceu o mundo que ele não conhecia, que não existia para ele e para nenhum das pessoas que eram acorrentadas dentro da caverna. Sócrates, então, na sua, vamos dizer assim, Sócrates, cara, ele teve um lapso ali, ele falou assim, meu, preciso contar pra galera. Que isso? Você acha que eu vou viver isso aqui sozinho? Ô, louco, aqui tem isso aqui, olha essas mulheres aqui, sei lá, né? Deve ter feito isso. E, de repente, ele volta, cara. E quando ele volta, ele, se estrupiou todo para descer a caverna e chegou lá todo arrebentado. Lá, galera, vocês não estão entendendo o que está rolando lá fora. Essa vida aqui não existe, cara. Essa vida aqui que vocês estão vivendo, isso aqui, essa sombra aqui, meu, você não está entendendo lá. Só que assim, ele já estava todo arrebentado, estava meio cego também, porque a luz fez mal para os olhos dele e tal, já estava ficando cego. Mas aí a galera, ele falava assim, meu, você não está entendendo, não é assim, não é assado, tem isso, tem aquilo e tal. E os caras olharam para a cara dele, né, os amos lá, os anciãos, que eles detinham as pessoas ali através da informação de que aquilo era verdade, de que aquilo era felicidade. E esses caras resolvem fazer o quê? Matar o nosso amigo Sócrates. Então, nesse sentido, né, a gente vê que o arrebentar das correntes, né, significa essa coisa de ver a luz da verdade, né? Esse ato de não desistir, né, esse ato até, vamos dizer, estoico, né, de não desistir, é muito... e principalmente a questão dele voltar. Por que ele voltou? Né? Por que ele voltou? Né? Porque a fraternidade é o máximo da existência humana,
né? Não sei. Então é isso que a gente pretende analisar a partir de agora, né? Contado a história do mito da caverna, para a gente poder cruzar agora as informações com o nosso amigo doutor, filósofo, advogado, motherfucker, meu amigo Med, tá? Então, essa expansão de consciência, né? No final, a gente tem aí a tradução da existência humana, do seu mais pueril estágio até a sabedoria. Então, esse é o mito da caverna de Platão, que é uma pincelada, a ponta do iceberg, mas que vale a pena a leitura. Aconselho a todos lerem este livro, lerem a República inteira, para não perder o... Acho que só o mito sai um pouco do contexto, mas tá tudo, o resumo tá ali mesmo, né? E é isso, meu parceiro. Vamos falar de Matrix. O que você acha? Não, show de bola, cara. Não, sobre o mito ainda eu acho sensacional mesmo, que você lembrou aí, que é o formato que ele vem, né, cara, é um diálogo aí de Sócrates e feito por Platão, né, de Sócrates e Glauco. Eu até voltei a dar uma olhada no mito, e lembrando, assim, que a gente tá aqui não é para mostrar toda a República, né, esse pedacinho mesmo aí, que é espetacular, tem na internet para quem quiser, é uma leitura muito fácil. E, bom, como a alegoria, o mito da caverna aí foi apresentado de forma de diálogo, aí você me ajuda aí no Matrix, que você que manja aí de áudio e visual. O Matrix foi apresentado como assim a jornada do herói, né? Aquela clássica forma de apresentar uma história, que tem lá o herói vivendo sua vida normal, aí que daí a gente já pode começar a fazer aqui uma relação com o mito da caverna, né? Que o Neo, enquanto estava lá, sendo um programador e um hacker nas horas vagas ali, vivendo aquela vida meio sem graça, até no filme é representado de uma cor verde, né? Assim, essa vida que ele levava, essa vida comum, essa vida assim de acordar, ir trabalhar e porra, levar esporro do chefe, né? Ele tem uma cena bacana dessa aí no filme. Também é a vida da galera da caverna lá, né? Vendo as sombras e achando que aquilo é o máximo, que aquilo é a vida real e que aquilo lá é o máximo que você pode viver. E daí continua a história, né? Daí Neo tem mostra essa vida comum dele e tal. E no filme tem essa cena de Neo, acorde, né? Aí começa a aparecer as coisas no computador, ele tá meio viajando em casa, dormindo, batem na porta. Aparece outra referência muito legal do livro, que é o coelho branco, né, cara? E é quando aparece ali no computador que é para ele seguir esse coelho branco. O Coelho Branco é uma referência clara a Alice no País das Maravilhas, um livro também muito legal do Lewis Carroll, que é isso, né? Você ir atrás do que você quer. E ele segue o Coelho Branco, né? Daí eu vou seguindo na história e a gente vai falando. Ele vai atrás do Coelho Branco, ele tem um papo com a Trinity, né? Que ele está começando a procurar o conhecimento, que ele está querendo acordar, né? Esse acordar tem muita relevância aí. Aí tem as cenas ali dele tentando fugir do escritório e tal, e acaba sendo preso pelo Smith, né? Que é a representação da sociedade aí, né, cara, que nos aliena e que quer manter a gente, de certa forma, aí no estado que a gente tá, né, nesse rodar maluco, assim, da máquina social, né. Matrix vem depois também... Né? Né, cara, muitas vezes a gente acaba vivendo, assim, sem pensar, né, cara, no automático, e isso daí... E o que não acontece é essa saída, né, cara, da caverna, e que daí no filme começa a aparecer essa saída da Matrix, né? A Matrix, assim, para dar um geral, seria um programa de computador que todos nós estamos vivendo, né, dentro dele, né? Porque chegou uma hora que a gente começou a competir com as máquinas e a humanidade, até aparece muito disso nas animações do Matrix, cara, que eu nem sabia, mas tem 9 animações aí que completam o filme, e um jogo ainda.
E, e daí nessa guerra toda queimam o céu, né, com nanorobôs e tal, e as máquinas precisam de uma fonte de energia e elas utilizam o ser humano, né, cara? O ser humano que ali é o que mantém as máquinas vivas, né, nessa jogada, como forma de energia mesmo, né? Hoje a gente tem essa relação aí com as máquinas também, né? A gente que controla de certa forma, mas a gente já não consegue viver sem elas, né? Então, o filme também faz essa reflexão aí. E daí tem essa questão da saída da caverna, da saída da Matrix, que depois de toda a ação do filme e tal, aparece o Morpheus, né, oferecendo ali as pílulas, né, a escolha, né, a vermelha ou a azul, que é importantíssimo, porque... Fala aí. Só antes de você falar da pílula, só fazendo um comentário, né? Como os nomes do filme são todos premeditados, né? Todos os sinais, né? Você vê que o Neo, que é o contrário, é o One, né? Que é o único, o número um, o escolhido, e o Neo de novo também. Você vê que a Trinity, quando ele encontra a Trinity, o Trinity significa trindade. Trindade. Trindade, né? Como nós temos em várias filosofias e religiões, né? E o Morpheus também, né? Que tem essa questão da passagem, né? Mas é só para entrar aqui, desculpa te interromper, mestre. Manda lá, desculpa. Não, é isso aí. Morpheus é o parteiro das ideias, né, cara? Que é era o próprio Sócrates, né? Assim, na coisa toda, é o cara que, assim, ia fazer você pensar, nem que fosse a força, né? Ele sempre com esse questionamento e tal, né? Fazia a galera pensar. Você falou um E negócio, só para isso, desculpa, você falou pensar nem que fosse a força, né? Você falou, né? é, É, porque, cara, depois que você detém o conhecimento, você não tem mais volta, né? tem mais. Depois que você conhece a coisa, a, a ignorância é algo muito legal, mas depois que você perde, já era, né? Você, É, assim, depois que você conhece aquele conhecimento, aí você decide como você usa, né? E essa questão da decisão, né, cara, do Morpheus. O Morpheus não impôs nada. Ele, não, ó, você quer, né? Olha, é essa pílula aqui. Você não quer, você vai viver a sua vidinha medíocre que você leva aí e arrasta, né, cara? O Neo exato. aceita o desafio ali, toma a pílula vermelha, que no filme seria algo assim para desligar ele da Matrix e eles conseguirem localizar o sinal dele depois fora da Matrix, né, que é esse software aí, desse programa de computador. E daí vem essa saída da Matrix, que não é legal, né, cara? É um filme, assim, é uma parte do filme até que tem umas cenas fortes, que é aqueles tubos É. do Neo, e daí saindo tal, ele é jogado no esgoto da, da cidade, daí ele é resgatado pela nave lá do Morpheus, a Nabucodonosor. Bom E, nome. então, e essa Muito saída bom. da caverna, então, também, né, essa saída da Matrix também é muito dolorosa, como foi para sair da caverna, né, cara? Ver a luz, enxergar, esse tomar o conhecimento não é algo fácil, né? Mas é algo Não é necessário, assim, que vai fácil rolando. para um, né? Não é fácil, não é para qualquer um, né? Trazendo para nossa realidade, né? Não é fácil porque, por exemplo, para o Nil foi muito difícil, mas ele sentia essa inquietude, né? Ele sentia essa inquietude quando ele estava ali, né? Da mesmo jeito que Sócrates, no mito, né? A inquietude de tipo, putz, será que é isso aqui? É só isso aqui? Né? Então, o cara tem que sentir isso. Mesmo porque, até, não perde esse raciocínio aí não, velho, já falo. Tipo assim, tem um diálogo lá do Sócrates que ele fala o seguinte: se eu pegar um desses tiranos aqui e colocar ele na minha frente, amarrar ele, der 2 horas, 20 dias de aula de filosofia para esse cara, ficar 2 anos falando aqui para ele vai aprender filosofia? Né? Aí o Sócrates diz assim: olha, minha mãe é parteira. A minha mãe é parteira, foi parteira e uma boa parteira durante muitos anos, foi uma boa parteira. Mas uma coisa que minha mãe nunca conseguiu foi dar à luz a quem não está grávida. Então, cara, é quem quer. Essa evolução de subir Exato. a perna e de sair da Matrix são para poucos.
Enquanto todo mundo na caverna ali, ô, você tá louco, sair daqui, bicho, aqui, ó, nós temos aqui o nosso telecine aqui da caverna, tal. Aí não, velho, para quem propôs isso, uma ideia de... Na Idade Média, todo mundo achava que a Terra era plana, né? Aí você vem com Galileu, Giordano Bruno e muda toda essa história. Então, assim, o ato de ser diferente, o ato de fazer algo a mais, né? Desculpa só, voltando. Não, essa busca aí mesmo. E até estavam me lembrando aí, a gente está aí na história na Nabucodonosor, né, que salva o Nilo. Nabucodonosor é um rei da Babilônia. O Rafael me lembrou aqui nos comentários que é um rei babilônico, né, que libertou os escravos e tal. Cara, eu não tô vendo nada, velho. Eita. Deu uma travada? Não, é que eu não tô vendo os comentários, mas continue aí, que eu me viro aqui. Ah, tá engraçado. Depois veja, porque vai ficar Tem como gravado aí, mais, a galera tá me tá zoando. empolgada. Ainda bem que eu não tô vendo, cara, porque os caras devem estar me zoando. É risadeira, risadeira. Então, e daí, cara, nessa parte do filme, vem a máquina, leva o Neo e começa a reconstruir os seus músculos, né, cara? Tem aquela cena que parece umas agulhinhas de acupuntura, que dá um choquinho e tal. Ele reclama dos olhos, né, cara? Porra, por que meus olhos doem? E daí vem o cara e fala, né, ó, porque você nunca usou, né? O Morpheus fala pra ele, porque você nunca usou os olhos, né? Você tava, na verdade, ali vendado, não estava utilizando, né? Você tava na Matrix, né? Na verdade, as máquinas controlavam os sentidos da pessoa e a pessoa imaginava que estava vendo, imaginava que estava sentindo cheiro e tudo mais, né? E é o que a gente tem hoje um pouco, né? Você falou aí do Cine Caverna e tal, né, cara? Eu vi uma figura que eu pesquisando essa semana aí que era bem isso, cara. Era assim, toda a imagem da caverna, da história do mito da caverna de Platão, só que ao invés de ser uma fogueira e ser os fantoches lá, os bonequinhos que a galera utilizava para fazer as sombras, era um pessoal filmando e daí mostrando num projetor e daí o resto tudo igual, a galera na caverna assistindo, só que isso daí, assistindo um Netflix, um jornal da vida. Fora da caverna, tá ligado? Tamo lá. Né, cara? Mas se você vê também, né, um outro sentido que você atribui a nisso que você está falando, essa questão, cara, que assim, no conhecimento antigo, né, se você perguntasse para um cara, um egípcio antigo, né, e falasse para ele assim, o que você acha que é eterno? Né? Qual é a sua consciência de realidade? O que para você é realidade? Realidade para o homem antigo é o que nunca morre. Então, tem a ver com a parte espiritual. Agora, se perguntar para um Zé Nobari na rua hoje, então, o que é realidade para você? É uma realidade através dos sentidos, né? É o que eu posso pegar, é o que é essa mesa, é esse carro, é essa pessoa, enfim. Eu estou trazendo isso porque os conceitos de realidade são totalmente diferentes do antigo e do mundo atual, mas a referência que a gente vê que Platão faz no mito, ela cruza totalmente com o Matrix, nesse sentido de dar sentido à vida, da vida ter sentido. Né? Acho que é importante, apesar de básico, mas dizer isso, né? que muita gente passa uma vida toda sem encontrar o sentido da sua própria vida. Né? Então, só daquela viajada, né, básica. Não, mas é exatamente isso, né, cara? É exatamente isso. E essa dificuldade, né, que o cara que saiu da caverna tem e o Neil também teve, né, de viver essa coisa nova, de viver essa realidade mais nua, assim, né, sem ser a realidade que é instagramável, né? Boa! E depois de todo esse sofrimento e tal, daí vem aquela parte do Matrix, que ela é aí meio para
encher linguiça, eles podiam fazer de forma mais rápida, mas que eu acho espetacular, que é o processo de aprendizagem dele, Ah, não, que a ele questão. aprende os artes marciais, né, cara? Luta com Morpheus, faz toda aquela encenação. Tem o salto, né, cara? O salto do prédio, que é muito icônico, Tem assim, né? a escalada. O salto é a escalada do mito, né? É, Evolui, e as evolui. cenas e as cenas são muito boas, assim, muito muito legais, né? Inclusive falando sobre um pouco essa questão de cena assim do Matrix, né, que eu falei que as cenas da realidade do software era verde, né? Era aquela coisa meio Pra galera mais jovem, M... era o DOS, era o MS-DOS, aquela coisa, exato, né? exato, Lembra do MS-DOS. ponto .exe, ponto .dir barra P? CD, dois pontos, exatamente. E essa era a realidade, né? Que, porra, lembrando que o filme era de 99, cara, tinha a questão do bug do milênio, o Bill Gates pirado que, porra, podia dar merda nos computadores do mundo inteiro com a viradinha, né, de 99, 00, né? Tinha todo esse medo e tal. Não, e o legal é E, também a questão que era numa cabine telefônica as transferências do filme. Hoje nem tem mais telefônica, velho. Vai passar rápido, nem tem. velho. Tá ligado? Os celulares modernos, né, cara, era com flip, né, velho? Era o auge, assim, né, cara? Eles nem Nossa, imaginavam que a Apple ia aprontar no mundo. meu. Então, aí depois de toda essa questão, tem o retorno também do Neo para Matrix, né? Ah, bom, deixa eu terminar, né? As cenas do software, do MS-DOS e tal, era verde, né? E as cenas fora da Matrix eram azuis, são azuis no filme, né? É uma diferenciação muito grande que você tem isso no primeiro filme, desse verde e azul, assim, olha, estou na Matrix, não estou na Matrix. Muito louco isso. E ele retorna para esse mundo da Matrix, justamente para falar com o pessoal, igual o cara da caverna, né? Ele retorna para tentar tirar o pessoal disso, né? E daí tem a guerra, o sistema, para continuar alienando, né? E aí no filme, de uma forma assim, com mais ação, claro, eles colocam os agentes ali, que é o próprio sistema, brigando com o Neo, e daí tem as cenas de luta do Neo desviando das balas e tal, né, cara? Toda aquela inovador também para a época, né? Foi um efeito assim espetacular. Todo mundo fala de Matrix e lembra dessa cena, né? Dele desviando das balas e tal. Mas teve esse É, retorno não, à caverna, esse retorno à Matrix, para chamar a galera, para tipo assim não ser só ele, né? Ali no caso ele queria destruir a Matrix para que todos pudessem ser livres, né? Pudessem deixar de ser utilizados aí como pilha da grande Matrix. Mas teve isso daí e teve essa questão da morte também e o retorno, né, do Neo. Ele muito importante, muito importante. o oráculo fala antes para ele, né, cara? Ele fala tipo, porra, mas o oráculo fala que ele não é o escolhido e ele pega e fala, puxa, mas eu achava que era tal. Daí ele fala, mas talvez você não esteja pronto, talvez não nessa vida. Aí tem essa questão, né, de que ele é morto ali na Matrix, mas ele é a partir do momento que ele ganha o conhecimento, né, ele consegue enxergar de uma outra forma. No filme ele enxerga daí em código, né? Fala. Não, é que eu queria só salientar para a cena do oráculo que você falou, que é muito importante a gente lembrar quem era o oráculo, né? Poxa, e uma parte muito importante é que quando o Morpheus ele chega para encontrar o oráculo, o Morfeu fala assim, né? Tipo, pode abrir a porta. Ele que tem que abrir a porta. Ele é responsável, né? E aí, Exato. e aí ele abre a porta e aí o oráculo é uma senhorinha que está cozinhando, cara. Aí você viu, já faz uma menção à cozinha, à alquimia, né? A alquimia da transformação. Então, cara, é tudo, cada centímetro, cada frame do filme é foda, cara. Os irmãos lá, os caras foram muito pica, meu Deus do céu. E, cara, quando ele entra na cozinha, o cheiro de biscoito e tal, né? Tem uma É, plaquinha em cima dele em latim, né, cara?
conhece-te a ti mesmo, né? É, Que é toda a pira do negócio, né, cara? O conhecimento maior, assim, é se conhecer para poder sair, né, da Matrix e tal, e de todo o esquema. E daí tem essa finalização do filme, né, cara? Que é quando ele renasce, ele renasce e começa a entender o que é Matrix. Ele enxerga em código, ele entende por que o Morpheus falou para ele que ele não vai precisar desviar das balas, né? Agora ele consegue simplesmente parar elas, né? Que é aquela ceninha que ele pega uma bala, joga no chão, todas caem. aquela ali. E é espetacular. E ele nessa hora, é a eliminação, né, cara? É assim, o entendi, né? Sei qual é. É o fecha o filme, né? Daí tem mais um papo, assim. Os próximos filmes são muito legais também e tal, mas nesse fechamento aí com o mito da caverna, eu acho que a gente fecha assim certinho, né? Como você vê que o Matrix, mesmo na jornada do herói, né? Ele conta a história do mito da caverna perfeito, né, cara? O mito da caverna usou um diálogo, mas o Matrix aí com um pouco mais Uma, de. uma outra releitura que é bem legal é o Show de Truman. Também é muito Aham. brilhante, não é assim não tem tanto significado, né? Quanto, por exemplo, o óculos que eles usam na Matrix, né? Poxa, a roupa preta que não reflete a Matrix, né? Porque quando você sai, você está de preto, né? Você não reflete, você só absorve. É muito louco isso, cara. Então, cada detalhe 100% do filme, né? Mas uma coisa que eu quero comentar em cima, fazer um breve comentário em cima do que tu falou aí em relação ao final do filme, cara, é muito legal a gente pensar o seguinte, né? No pensamento antigo, né? Novamente falando sobre isso, o espiritual é o que é eterno. O espiritual é que é o conceito de realidade. Pode observar também, por exemplo, nos séries como Vikings, adoro, já terminei já. Cara, animal. O cara fala assim, eu vou lá para Valhalla, tomar um porre lá com meus deuses e eles vão ver assim, assim, assado. O cara vai pra guerra, velho, a fim de matar pra caralho, pra morrer, ele tá disponível pela morte porque ele sabe que aquilo não é a vida. Então, no conhecimento antigo, a parte espiritual, cara, é a vida. É o que é o intangível, é o que você consegue pegar e você não tem como pegar, mas é o que não morre, é o que não acaba. Porque tudo que acaba, tudo que é perene, tudo que é físico, né? Tudo que a gente não leva nada. Né? Então, aí trazendo para esse momento da realidade do filme, a gente percebe que ele não morre. É o que o Morfeu fala, você não vai precisar desviar de nada. Né? E aí me vem na cabeça, por quê? Porque ele sabe que ele não está ali. Ele sabe que ele não Aham. está. Ele sabe que aquela verdade, aquelas balas, não são. Aquilo ele é Tem algo superior, maior, né? ele é maior, ele é superior, ele é aquilo. Isso é muito escroto. E no final sai voando ainda, né? Sai voando. É, Tipo assim, daqui pra cima, né, velho? Eu evoluí. Tchau. Beijo. Velho. Muito escroto. exato, né? Sai do homem pro super-homem, né, cara? Exatamente. E você sabe que assim, tratando com um panorama assim, empresarial e atual, né? Você sabe que quando a gente é cercado por essa Matrix o tempo todo e ela fica querendo manter a gente dentro dela, mas quando você consegue entender conhecimentos espirituais, por exemplo, né, mais uma vez emprestando lá da filosofia ocidental, de questão de contraste, né, de ter contraste para poder conseguir enxergar as coisas, a evolução que vai acontecendo com a gente vai, tipo, sempre essa inquietude, você está trabalhando, mas eu quero outro projeto, eu quero fazer outra coisa, essa inquietude, essa coisa de querer de sair, de querer crescer, de querer evoluir, são os sinais que a vida dá para nós sairmos da Matrix. Né? Eu acho que é muito importante trazer essa alusão à atualidade também, né? Para a gente pensar como a gente é elogiado, né, cara?
como até essa própria rede social aqui que nós estamos utilizando para falar de filosofia está monitorando a nossa vida, né, cara? Então, Não, com certeza. E, cara, e esse lance, assim, né, de eterno, intangível, algo mais, né, cara? Você vê, a gente está falando sobre um cara que viveu há 2.400 anos, é um conhecimento que, porra, né, assim, transcendeu a vida dele em muito, né? A gente tá em um super atual, muito. e algo, né, algo assim, super antigo, né? Mas estamos aí discutindo isso, é utilizado em filme, é utilizado em um monte de ideia. É difícil, assim, um filme genial que não utilize essas questões aí antigas, né, cara, que já eram discutidas lá atrás, né? Lá, até acho que eu acabei passando, eu queria falar da República, né? A gente fala da nossa República e tal, e a galera nem sabe muito o que, que é isso, né? É a res pública, né, cara? É a coisa pública, é a coisa de todo mundo. E os gregos lá atrás, 2.400 anos, estavam discutindo o que, que é isso daí. E hoje a gente faz as pataquadas que faz aí, talvez por não conhecer, não ter saído da caverna ainda, cara, não ter uma visão aí mais maior, né, sobre tudo aí, mais larga, né, Uma mais coisa holística. Uma coisa interessante que eu notei também fazendo esse cruzamento do filme com o mito é que, cara, no final, né, quando o Sócrates resolve voltar para a caverna, o ato dele voltar para a caverna é um ato de fraternidade. É um ato de querer que as pessoas saibam, ele querer tirar os outros da caverna, que é o Newton também tentando naquela parte lá. Mas É um amor ao próximo, né? Exatamente. E aí, isso torna ele o quê? Um verdadeiro político. Não com o significado real da política. Porque no significado real da política, o político é aquele que evoluiu, né? Mas, por compaixão, ele desceu ao estado dos menores para ajudá-los. Né? E aí, isso é o princípio de um bom político. A gente pode ver isso também num outro filme que é muito interessante, que é O Gladiador, né? Que tem lá o Marco Aurélio, né? E chega lá para o Maximus lá e fala: "Oh, quero que você seja o imperador. Se der algum negócio, quero que você... Mas eu não quero, eu quero ir lá, eu quero ficar com a minha família. Eu quero, te servir a vida inteira. Sempre fui o cara aqui para você, velho. Eu não quero ser imperador de nada, eu quero lá para ficar com a minha família." Mas é justamente porque você não quer que você tem que ser o imperador. Porque quem não quer está superior. Né? Porque é diferente do cara que quer o poder. Ele quer o poder para fazer alguma coisa. Né? Então, no filme, no Gladiador, ele retrata isso também, cara. Que é tipo assim, que é a coisa da fraternidade mesmo, do verdadeiro político. Ele deveria ser, né, um cara fraterno, um cara que evoluiu a ser um representante da sociedade, mas que busca a sociedade e traz à tona como fraternidade por compaixão para realmente ajudar as pessoas. Então, esse final é muito encanante, cara. É muito bacana. Mas cara, é Platão, né, velho? É Platão, né? Podemos falar 20 anos dessa porra que é muito louco, 20, cara. Nossa. 20 anos, 20 anos é pouco, 20 anos é pouco. É isso aí. E, cara, eu vou, então, encaminhar para o final aqui, Mas, que acho que a gente deu uma fechada legal, a gente falou aí, eu anotei aqui os seus tópicos e falei em cima deles, acho que a gente conseguiu mostrar bem a relação entre o filme e a filosofia aí de Platão, uma parte só, né, o livro 7 aí da República, como você falou, legal, e a gente também só falou sobre o Matrix 1, né, a história toda ela é bem maior e sai da parte do filme também, tem a parte da animação, a parte de jogo. Veio o 4 esse ano aí, né, cara? não vai A vir. gente tá na espera aí para ver o que os caras vão inventar. E queria agradecer você, Diogo, porra, Pô, por vir aí conversar. pelo amor de Sexta-feira, né, cara? Podia estar tomando cerveja, podia estar aí com a Ju, tá? Veio aqui, veio bater um papo.
Valeu, brigadão. Achei 10. Não, E eu acho que quero para todo mundo que assistiu aí foi agradecer show. a oportunidade e convidar as pessoas que estão aqui ainda, né? Convidar essas pessoas para dizer para vocês, gente, sigam o canal da Ofício, sigam o Alessandro. Por quê? Porque vai vir muita coisa boa por aí, pelo que eu tô sabendo, né não? Fala aí. Ou então, até tem uma noticiazinha aí que eu vou tentar fazer toda semana uma live para a galera, né? Vou trazer aí, sempre tentar trazer alguém diferente, alguém que a gente consegue bater um papo bacana igual hoje. Acho que eu iniciei aí com o pé direito. Deixa eu te falar um negócio. Se for falar de Machado de Assis, tá? Se nós formos falar de Dom Casmurro, você me chama de novo, velho? Me chama Porra, então. com certeza. Eu quero falar se a Capitu tirou as guampas no Bentinho ou não. Eu quero saber. Não, show, vai ser 10. Beleza? E é isso aí. E agradecer a toda a galera também aí que assistiu, diversos comentários aqui, diversos. Eu vou tentar Pô, responder depois eu não vi nada desses comentários, Med. Manda para mim que eu as quero. questões. Cara, eu vou salvar, vou deixar no IGTV, aí você dá uma olhada, a gente vai respondendo. Beleza, irmão. E fechou, Pô, isso aí, cara. Obrigadão. deixa eu só falar mais uma coisa para fechar. Gente, não podemos deixar de fazer um merchanzinho aqui no final, né? Poxa, Por favor. a Ofício, cara, a Ofício, gente, Ofício, coworking, tem salas para alugar, né? Tem ali lugares para você fazer treinamentos, tem lugares para você fazer, para você encontrar e fazer uma reunião, né? Você que está em Maringá, enfim. Como nós temos 15 mil pessoas na live nesse momento, Med, 15 mil pessoas, É isso cara. aí. E assim, também, se você precisar assim, de marketing digital, produtora audiovisual, qualquer coisa que você queira crescer na internet, melhorar suas vendas, ficar em primeiro no Google, Brothers Company, não esquece. Só para Brothers Company, dar vendida, senão não fui eu, cara. claro, gigante, Brothers Company aí em Santa Catarina e Paraná. Vários vídeos aí espetaculares. Obrigado, irmão. Pô, obrigado pela oportunidade mesmo, galera. Obrigado todo mundo aí. Obrigado, meu amigo doutor, filósofo, culto pra caramba, Alessandro Miranda. Então, meu irmão, quando eu estiver passando por aqui, né, indo visitar lá aquele latifúndio que você tem lá em Florianópolis, você passa aqui e faz Imagina. ali, cara. Vamos, cara, vamos Tá bom? velejar, vamos pescar, mergulhar. Vamos Isso. curtir aí. Vamos fazer mais um passeio daquele de veleiro, né? Que a gente fez aquela vez. Da hora, né? Porra, Hã? com mergulhinho e tudo. Certeza. Vamos fazer assim. Rapaziada, galera, beijo pra todo mundo, então. Med, porra, velho. Obrigado mesmo, cara. Obrigado de coração mesmo, que você é foda, cara. Você é foda. Valeu, mesmo. Valeu, velho. Obrigado a você, cara. Até mais. Valeu, galera. Até mais. Isso aí, pessoal. Vou fechando aqui. Diogo Mota, porra, espetacular. Gostei muito aí do papo. E valeu. Até a próxima aí. Até.